de Jesus e a alegria de viver. E devo confessar, já de início, que sou o melhor ouvinte das minhas próprias palavras. Mas lembramos de um programa de televisão onde Divaldo Franco foi entrevistado e a entrevistadora lhe perguntou: o que é que explica esta tua jovialidade? Porque quem o conhece sabe desta sua evidente jovialidade. Em maio deste ano, ele completa 91 anos. Em março, estará participando aqui da Conferência Espírita e fará uma viagem pelo interior em diversas localidades, fazendo as exposições, como fez pela vida toda. 91 anos, uma disposição, uma clareza, uma lucidez. Mas ele respondeu então à entrevistadora: o que me dá esta jovialidade é a alegria de viver. Foi a resposta dele, é a alegria de viver. E ele complementou: e o Espiritismo me foi muito importante porque não me deixou dúvidas sobre os objetivos da minha estada na Terra. A alegria de viver, sem dúvidas do que deveria ele fazer aqui, nesta encarnação, nesta escola bendita dos resgates necessários para todos nós. Mas teríamos que pensar então, o que é viver? Se temos que ter alegria de viver, o que é viver? E em verdade, a resposta não é tão linear, não é tão direta, não é tão simples, porque o viver pode apresentar configurações distintas nas nossas percepções. Quanto mais tenhamos senso de eternidade, tanto mais o viver nos remeterá à consideração da transcendência em nossa existência. Quanto menos tivermos senso de eternidade, nós, como espíritos eternos, tanto mais nós vamos atrelar o nosso sentido de viver a esta instância de vida que agora estamos percorrendo. Quando nós, então, como percebe Divaldo, vê a vida em toda esta extensão, em toda esta amplitude, tanto mais então ele compreende a própria razão da sua existência. Lembro-me, já no limite contrário, de um grupo de conversa onde estava envolvido um dia, e alguém mencionara que conheceu uma pessoa, ou era uma pessoa da sua relação, ainda relativamente jovem, mas que já houvera se aposentado e que tinha um rendimento razoável que lhe permitia a satisfação de alguns gostos pessoais. Viajava muito, frequentava restaurantes os mais votados, vestia-se de forma esmerada, frequentava academias, cuidava muito do corpo e se dedicava a isso após o cumprimento da sua tarefa profissional requerida. E alguém falou: este sim sabe viver. E aquilo nos chamou a atenção. O que é viver? O que é viver? Este sim sabe viver. Nos remetamos nós a esta apreciação. Pensemos nós para conosco mesmo. Será que nós
também consideraríamos que viver seria este tipo de hábito? Insistimos, quanto mais nos vejamos como espíritos eternos, tem para nós o viver uma conotação muito diferente do que quando nos remetemos à apreciação de nós mesmos como passageiros de uma só existência, onde daí simplificamos, reduzimos o significado da nossa própria vida e às vezes até porque compõe as nossas conveniências. E nos diz Emmanuel, de forma bastante objetiva, quando nós enganamos a nossa própria crença, nós começamos a perder a nós mesmos. Assim, meus irmãos, temos que pensar no que é viver, para daí refletir um pouco no que é alegria. Porque o nosso tema de hoje é Jesus e a alegria de viver. E o que é alegria? Os Espíritos também nos ilustram muito sobre a alegria. E nós podemos, numa primeira abordagem, percebê-la de forma interior ou exterior. O exterior nós percebemos claramente como ela se manifesta. Às vezes de maneira mais ruidosa, mais espalhafatosa, às vezes até mais agressiva, às vezes passando dos limites do bom senso. Já a alegria interior, ela, quando consegue existir, ela se torna habitante do nosso coração. E lembro, numa psicografia de Carlos Bacelli, irmão José se comunicando, e ele nos diz que a verdadeira alegria, ela deriva do dever cumprido e da consciência tranquila. Fico pensando que a verdadeira alegria nossa é dormir num travesseiro macio, é o dever cumprido e, portanto, a consciência tranquila, porque este é um alegramento interno, ele não é passageiro. Irmão José ainda nos esclarece que quem procura alegrar-se com os prazeres transitórios encontra mágoa e desilusão, por serem transitórios, não nos são perenes, não habitam a nossa intimidade. E esta alegria de servir é que nós devemos buscar, para que então possamos ter a alegria de viver, dado que somos espíritos eternos. Joana de Ângeles também nos ressalta muito a questão desta alegria, e ela diz que a alegria a gente não encontra nem no mercado, nem na farmácia, mas sim nos recônditos do nosso coração. Nos dá um sentimento tão bonito, pelo contentamento de se fazer as coisas certas, pelo que possamos distribuir de bem, que ela se encontra na nossa intimidade. Não se acha nas coisas exteriores que possamos de alguma forma perseguir como seus sinônimos, porque por transitórios inevitavelmente nos levarão à desilusão, até por percebermos que não são as verdadeiras. Assim, ainda nos diz Joana de Ângeles, que quando nós nos percebemos, como o Divaldo falou, que o Espiritismo não lhe deixou dúvidas sobre os objetivos da existência, quando nós nos percebemos então como um presente maravilhoso que foi a vida, que foi a oportunidade deste aprendizado, de cursar esta série dos resgates necessários, como falamos, quando percebemos então a oportunidade dos resgates, dos novos encontros, dos acertos, dos ajustes que temos que fazer, nós daí começaremos a valorizar muito a vida que temos. E nos diz Joana de Ângeles, mesmo que tenhamos problemas, mesmo que tenhamos dificuldades, mesmo que tenhamos sofrimentos, porque fazem parte da nossa mochila nesta escola da redenção, faz parte da nossa bagagem,
é a tarefa que temos por cumprir e que faz parte do nosso progresso espiritual. Quando pensamos no nosso corpo, talvez tenhamos por deplorar as dificuldades que nos ocorrem, mas quando pensamos no nosso espírito, devemos nos alegrar pelas oportunidades do trabalho e da recomposição dos novos ajustes e dos acertos necessários. O homem de bem no nosso Evangelho, ele nos solicita que tenhamos nós a atenção para com o nosso próximo, e a verdadeira satisfação, nos diz o Evangelho, no seu capítulo do homem de bem, a verdadeira satisfação se dá pelos benefícios que eu consiga distribuir, pelos serviços que eu possa prestar, por quanto eu possa fazer os outros mais ditosos, por quantas lágrimas eu possa enxugar. O homem de bem persegue o seu contentamento pelo contentamento alheio, sempre nesta dimensão que transcende esta visão mais rápida, mais imediata da satisfação do nosso corpo. Temos falado de maneira reiterada, de certo porque temos que ouvir de maneira reiterada, que quando nós estamos por reencarnar e participamos da nossa programação reencarnatória, nós acordamos com as provações que carecemos, as provações que carecemos, que precisamos, porque vale a lógica do espírito, precisamos nós espíritos. Depois que nós tendemos a esquecer este propósito que norteou a escolha da nossa programação, e aí nós invertemos a lógica. Ao invés da necessidade do espírito que transcende, que é perene, nós escolhemos a conveniência do corpo, que é temporário. É nada mais do que um albergue que precisamos para que o nosso espírito viva. Quando se faz uma pergunta aos espíritos, Kardec a apresenta, perquirindo por que o espírito, quando participa do seu processo, da sua programação reencarnatória, por que não escolhe as provas mais fáceis, de que possa dar conta de maneira mais simples? E os espíritos respondem: ele escolhe a prova que ele necessita para o progresso do seu espírito. Que tenhamos nós em conta esta pré-escolha que já fizemos. Lembremos que participamos dela e que o que nos ocorre aqui não é gracioso, porque na natureza não existe imprevisto. Joana de Ângeles nos diz: o imprevisto que julgamos é a manifestação da divindade colocando em ordem as coisas. O que nos ocorre faz parte da nossa história. As nossas facilidades e as nossas dificuldades fazem parte das nossas escolhas. E aí nós vamos então falando da alegria. Joanes, um espírito que se comunica via de regra por Raul Teixeira, num livro chamado Para Uso Diário, ele chama a atenção de que alegrar-se é cumprir os compromissos. Alegrar-se é dar conta das nossas necessidades, é fazer com que aconteçam os nossos planos de redenção. E assim nós vamos compondo então esta nossa alegria, que parte de dentro do nosso coração e se manifesta até exteriormente com os sorrisos que possamos provocar. Mas em verdade a sua origem não está numa simples manifestação muscular, mas num sentido, num sentimento que nos anima e que faz com que nós então
demonstremos esta gratidão pela vida, meus irmãos, esta gratidão pela vida. Quando nós percebemos do presente que recebemos, nós podemos nos julgar ditosos, porque temos a chance, todos nós aqui estamos tendo a chance de nos recuperarmos, porque a justiça de Deus nos dá esta oportunidade. A justiça de Deus nos dá a todos os ensejos do refazimento, do conserto, do reajuste, e nós estamos tendo aqui, nós todos, diferentemente, cada um com as suas facilidades, cada um com as suas dificuldades, mas somos todos passageiros deste mesmo barco da reencarnação necessária. Como nos diz André Luiz, estamos nós aqui nesta escola divina da redenção necessária. O que seria o contrário da alegria? O que seria o seu contraponto? Quando não estivéssemos nós alegres, então, demonstrando este contentamento da nossa intimidade, que é um sentimento, nós estaríamos talvez tristes. E Joana de Ângeles nos diz que a tristeza é a ausência da alegria. A tristeza é a ausência da alegria, e nos diz ela que pode nos acometer, e com certeza vai nos acometer a todos, e de certo já nos acometeu tantas quantas vezes. Mas nos chama também a atenção Joana de Ângeles, a tristeza como ausência de alegria é para um aprendizado de ajuste, que a tristeza nos sirva de aprendizado, porque aí sim a converteríamos na alegria necessária para o nosso cotidiano. Mas poderíamos ter como contraponto da alegria desânimo, poderíamos ter desesperança, poderíamos ter ira, egoísmo, inveja, poderíamos ter toda uma série de defeitos que, por certo, fazem parte da nossa matriz original, que carregamos conosco as nossas imperfeições. E aqui estamos nós com a oportunidade de enfrentá-las. Procuremos então compreender o que se opõe à alegria, para que possamos, se não praticar de forma incondicional a alegria, pelo menos atuar no que nos faz não tê-la, vencendo então estas situações que de fato nos tornam um grilhão, para que possamos ser mais alegres no sentido espiritual da palavra. Busquemos nós de dar conta do nosso desânimo, busquemos nós de dar conta da nossa desesperança, de dar conta dos nossos impulsos, por vezes agressivos, de ira, das nossas manifestações de egoísmo ou de inveja, buscando atuar então nestes fatores que eliminam a alegria, para que possamos melhor demonstrá-la então, se não tivermos estas condições que nos impedem de fazê-lo.